Olá, meus amigos! Enfim, nossa aula chegou, nosso momento de aprendizado está aí, vamos aproveitar, tirar o máximo possível de proveito. Nossos mestres já estão aqui, agradeço a todos eles. Diácono José Carlos, sempre muito bom a gente estar junto aprendendo, né, Diácono? Muito bom estarmos juntos. É muito bom estarmos juntos, né? Professora Amélia, muito obrigada. É ótimo estar aqui, né? É bom demais. Então, eu adoro. Gente, eu sou assim, apaixonada por essas aulas. Eu mais do que tudo sou apaixonada por essas aulas. Porque aqui a gente tirou tanto proveito como estudar e aprofundar página por página, versículo por versículo, trazendo essa história numa visão de hoje, contemplando naquela época por que foi tomada aquela decisão, por que agiram daquele jeito, não é? É sempre muito bom a gente fazer esse caminho no tempo, né? Sim, sim. Então nós, no último programa, nós estávamos já nos encaminhando com Saul, seu filho Jonatas e o povo israelita para a batalha com os filisteus. Isso foi o capítulo 13. Exato. Então os filisteus estavam fustigando o povo, fez Israel de um povo vassalo, desarmou Israel e então agora nós vamos ter esse combate, né? Aqui no capítulo 14, o que vai acontecer? Esse povo, que as únicas armas, né, as pessoas armadas seriam o Saul e seu filho Jonatas, né? Esse povo, pela ação de Deus, que nunca abandona seu povo, né? Apesar a gente ver tantas vicissitudes, tantos erros ali do Saul, né? Do povo de Deus, que troca Deus por um rei humano, né? Comedor de feijão, né? Mas Deus não abandona, Deus ama o povo, não porque aquele povo é melhor do que os outros, é um povo eleito, mas eleito pela misericórdia de Deus, porque é um povo tão pecador quanto todos os outros povos, né? Mas Deus, ele vai, hoje, né, nesse nosso programa, nós vamos ver essa ação de Deus, que começa através de um escolhido seu, que é Jonatas, o filho do rei Saul, que lá futuramente, já fica um spoilerzinho para os programas lá da frente, vai ser um grande amigo do rei Davi, que vai ser o sucessor de Saul. Então Jonatas, ele vai ter uma profunda amizade com Davi, um homem de muito valor, né? E por isso mesmo a gente vê que Deus vai usá-lo como um instrumento para, ao menos temporariamente, libertar Israel desse domínio, dessa vassalagem ante os filisteus. Muito bem, então vamos aqui ao capítulo 14. Quem não conseguiu assistir o programa anterior, busque no YouTube, vocês vão encontrar com facilidade. E é sempre bom porque, como a gente está pegando uma história sucessiva, é bom que você vai entendendo esse cenário todo que é montado atrás desse texto que a gente lê. Muita coisa explicada, muita coisa que a gente vai realmente percebendo que isso tudo muda o entendimento, quando a gente tem uma explicação assim como os nossos mestres fazem. Então, no capítulo 14, vamos entender o que vai acontecer com esse povo filisteu que está decidido agora a acabar com o povo de Israel. Iniciando, vamos ler do versículo 1 ao 14. Um dia, Jonatas, filho de Saul, disse ao seu escudeiro: vamos, atravessemos até o posto avançado dos filisteus que está do outro lado. Mas nada comunicou a seu pai. Saul estava sentado no limite de Gabaá, debaixo da romanceira que está em Magron, e o povo que estava com ele era de aproximadamente 600 homens. Aías, filho de Aquitobe, irmão de Acabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote de Javé em Silo, levava o éfode. O povo não sabia que Jonatas havia partido. No desfiladeiro que Jonatas procurava atravessar para atacar o posto avançado filisteu, há um pico do rochedo de um lado e outro pico do outro lado. Um chama-se Bozés, o outro Sene.
O primeiro pico acha-se ao norte e o outro ao sul. O primeiro olhando para Máquimas e o segundo para Gaba. Jonatas disse ao seu escudeiro: vamos, atravessemos até o posto onde estão esses incircuncisos. Talvez Yahvé faça alguma coisa por nós, porque nada impede que Yahvé nos dê a vitória, quer sejamos poucos ou muitos. Respondeu-lhe o escudeiro: faze tudo o que quiseres, segue tua inclinação, eu te acompanho como tu quiseres. Jonatas então disse: eis o que faremos. Iremos na direção desses homens, deixando que nos descubram. Se nos disserem, não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem, subi até nós, então subiremos, porque Yahvé os entregará em nossas mãos. Este será o sinal. Eles se deixaram, portanto, descobrir, ambos pelo posto dos filisteus. Os filisteus disseram: eis que os hebreus saíram das cavernas em que se haviam escondido. Os que estavam no posto avançado dirigiram-se a Jonatas e a seu escudeiro, dizendo: subi até aqui, que vos ensinaremos uma coisa. Então Jonatas disse a seu escudeiro: conserva-te atrás de mim, porque Yahvé os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu, arrastando-se com os pés e as mãos no chão, e o seu escudeiro seguiu. Eles caíam diante de Jonatas e o seu escudeiro os matava. Esta primeira matança que Jonatas e seu escudeiro realizaram foi de cerca de 20 homens, sobre cerca de metade de um campo de trabalho, uma medida de terra. Já foi um grande avanço. Mas aqui vem, Amélia, eu já começo a perceber assim, Jonatas recebe alguma intuição divina no seu coração, porque aqui ele toma decisões sem consultar Saul, que é seu pai, e o rei. Ele tem uma intuição, ele fala assim, ele acredita que Deus pode dar vitória para eles, né? Que Yahvé pode dar vitória. Então ele vai e fala para o escudeiro dele, né? Esse escudeiro é aquele que carrega as armas dele, está junto com ele. E é muito interessante o jeito que estão contando a história, né? A gente fala, é o próximo capítulo, né? Porque a gente percebe que no que leu antes, né? No programa passado, que eles estão ali em desvantagem, não tem como fazer. Sim. Parece que estão escondidos nas cavernas, né? E o outro mandando. E agora, então, ele vai e vai atacar ele e o escudeiro dele. E faz, olha, se eles mandar, suba até aqui e a gente vai subir. Você fica atrás de mim, porque Yahvé entregou nas mãos de Israel. Então, ele acredita. Parece que ele teve uma conversa. Aí ele foi se arrastando com os pés e as mãos no chão. Então ele foi feito, parece que assim, se arrastando, arrastando. Quando o cara chegava, ele derrubava e o outro matava. Muito interessante de contar. E essa primeira matança fala que foi cerca de 20 homens. Né? Cerca da metade de um campo de trabalho de terra. Então é uma estratégia de guerra, né? É uma estratégia. Seguimos? Seguimos. Versículo 15 vai tratar dessa batalha. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. O posto avançado e os próprios comandos de ataque se encheram de grande medo. A terra tremeu e houve um terror de Deus. As sentinelas de Saul, que estavam em Gabaá de Benjamim, observaram a agitação do acampamento em todos os sentidos. Então Saul disse ao povo que estava com ele: fazei a chamada e verificai quem dos nossos está ausente. Feita a chamada, eis que Jonatas e seu escudeiro estavam ausentes. Então Saul disse a Aías: traze a arca de Deus. Com efeito, nesse dia, a arca de Deus estava com os israelitas. Mas, enquanto Saul falava com o sacerdote, crescia cada vez mais o tumulto no acampamento dos filisteus. Então Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul e todo o povo que estava com ele se reuniram e foram ao local do combate, e eis que eles brandiam a espada uns contra os outros numa imensa confusão. Entre os filisteus havia hebreus que estavam ao seu serviço e que tinham subido com eles ao acampamento ao redor,
se puseram eles também ao lado de Israel, que estava com Saul e Jonatas. Todos os homens de Israel que se haviam emboscado nas montanhas de Efraim, tendo notícia de que os filisteus fugiam, também se puseram a persegui-los, combatendo-os. Nesse dia, Yahvé deu a vitória a Israel. Inesperadamente, sem armas, sem organização, sem nada pré-estabelecido, foi surgindo naturalmente assim uma intuição que está fazendo com que eles vençam os filisteus tão bem armados, né? É como diz aquele versículo bíblico, né? Agindo Deus, quem impedirá? Então aqui nós vemos assim, dois pontos principais. Primeiro, a fé de Jonatas. Jonatas, ele e seu escudeiro, duas pessoas, aqui enfrentam 20 guardas armados, né? Aqueles pontos que nós falávamos no último programa, numa região acidentada, né? De desfiladeiros. Então eles se deixam revelar. E aí os filisteus ainda desprezam, zombam, né? Falam, esses hebreus, porque hebreu era um termo assim, naquele tempo era pejorativo, né? Então esses hebreus, saindo agora das cavernas, né? E aí então eles não sentiram perigo naqueles dois, mesmo porque eles acreditavam que estavam desarmados, porque tinha aquela lei que já falávamos do desarmamento, não podia ter ferreiro, né? Então eles aí cumpriu aquilo que Jonatas pediu, porque Jonatas certamente ele orou, ele rezou, né? Conversou com Deus, e aí ele pediu um sinal. Se eles dissessem, venham, né? É sinal que Deus os entregou nas mãos, né? Dele, Jonatas e do escudeiro, do seu escudeiro. E dito e feito, eles começam, né, a ação matando 20. Aí depois chega no acampamento a notícia de que eles estão invadindo. E é Deus que age, porque só dois, Jonatas e o escudeiro, eles não precisam fazer nada. Deus age e eles começam a apunhalar um ao outro, vira aquela confusão dentro do acampamento, né? É Deus agindo ali em favor do povo eleito, do povo de Israel. E é interessante, né? Que esse menino, ele era assim bem independente, né? Ele chamou o escudeiro, saiu, não avisou ninguém, e quando o Saul, ele vê aquela movimentação toda, né? Aquela movimentação de batalha no acampamento dos filisteus, ele manda fazer a contagem, né? E aí ele vai dar falta de quem? Do filho dele. Isso podia ter dado muito errado, né? Poderia ter dado ruim. Mal, poderia ter dado Como mal. Diz, né, o carioca, podia ter dado ruim. Mas não, porque Deus estava com Jonatas. E aí ele vê toda aquela movimentação e vai chamar o sacerdote, porque é interessante, a questão do sacerdote. A gente vê que ele levava o éfode. Né? O éfode é uma vestimenta litúrgica, parecida com a dalmática do diácono hoje, né? É uma vestimenta litúrgica. Mas significava também uma caixinha chamada arca. Não é a arca da aliança. Mas uma representação. Não, é uma arca em que eles carregavam o Urim e o... Como que é o nome? Me ajuda, Melinha. E o Tumim, Urim e Tumim, né? Então, era uma espécie, assim, para facilitar o entendimento, era uma espécie de cara ou coroa. Ele jogava aquele peãozinho... Tirava sorte, né? Tirava sorte, né? E aí eles acreditavam que Deus falava através dessa sorte. Então, o Saul manda chamar o sacerdote, e o sacerdote vem com essa caixinha que continha o Urim e Tumim para ver qual a vontade de Deus, mediante a sorte. Mais ou menos que nem o nosso cara ou coroa. Quem que vai primeiro? Eu ou você? Então vamos disputar no cara ou coroa. Cara, coroa, pá. Aí é o sorteio, né? Mas aí, nesse caso, tinha todo um paramento, tinha uma liturgia, e o sacerdote que fazia isso. E no meio dessa confusão, aí ele de repente manda o sacerdote parar, né, e percebe que é chegada a hora do ataque ali para a grande batalha. E o importante é que fala assim que tinha alguns hebreus também que tinham
estavam a serviço dos filisteus. Verdade. Aí passaram para o lado de Saul também, né? Voltaram para casa. Sentiram que a coisa estava virando, não quiseram ficar... Estavam como mercenários, né? Eles estavam como mercenários ali, né? Prosseguimos, então, aqui com o versículo 23. O combate se estendeu até além de Betavém. Como os homens de Israel se achassem naquele dia já exaustos, Saul proferiu sobre o povo esta imprecação: Maldito seja o homem que comer alguma coisa antes de terminar o dia, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. E ninguém de todo o povo provou qualquer alimento. Todo o povo tinha entrado na floresta. Na superfície do solo havia mel. O povo tinha entrado na floresta e eis que aí corria mel. Mas ninguém levou a mão à boca, porque o povo temia o juramento que fora feito. Entretanto, Jonatas, que tinha tido conhecimento do juramento a que seu pai havia obrigado todo o povo, levantou a vara que tinha consigo, espetou-a no favo e com a mão saboreou o mel, e logo a sua visão clareou. Mas alguém do povo tomou a palavra e disse: Teu pai impôs esse juramento ao povo. Maldito seja o homem que comer alguma coisa hoje. E o povo está exausto. Jonatas respondeu: Meu pai cometeu o maior erro da terra. Vede como eu tenho os olhos mais claros por ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se todo o povo tivesse comido livremente dos despojos que tomou dos seus inimigos. Não teria sido muito maior a derrota dos filisteus? Jonatas aqui se atreve a avaliar o procedimento do pai, né? Porque ele não sabe que o pai fez isso. Ele está faminto, não está nem enxergando direito. Com muita fome, a pessoa não enxerga. E ele vê o mel, ele vai comer. E quando ele saboreia o mel, a visão se clareia. Aí alguém fala: por que você fez isso? Seu pai proibiu. Meu pai está errado. Tivesse deixado todo mundo pegar o mel e comer, a gente ganharia muito mais fácil a vitória, né? Foi imprudente, né? Um falso, digamos assim, um falso jejum. Tipo aquele que Jesus vai dizer lá no Evangelho de São Mateus, né? Quando jejuardes, lava o rosto, e não fica contando para as pessoas. Ele, tentando ganhar as graças de Deus para ganhar a vitória... porque se fazer jejum, Deus vai dar a vitória. Só que... interesseiro, um jejum interesseiro. Então, ele foi assim, imprudente, porque no calor da batalha, colocar os soldados para fazer jejum, ele já com tanta fome, então ele foi assim totalmente imprudente. É que nem diz o comentador aqui, o Schockel, né? Ele diz que Saul parece fatalmente destinado a errar em assuntos litúrgicos. Então, mais uma vez, ele erra, né? Mas ele era o rei. Aí, então, o interdito estava valendo. Mas o Jonatas, além de ser o herói, de ter conduzido a batalha, de ter sido fiel a Deus, de ter confiado, tido fé, de sido instrumento de Deus para instaurar o terror no acampamento dos filisteus, né? Ele foi muito mais inteligente que o pai, que... na tentativa de ganhar os favores de Deus e de manifestar uma falsa devoção, digamos assim, inventa um jejum na hora mais inoportuna, né? Durante uma batalha, fazer jejum, né? Então, a história ela vai aí se desenrolar, né? E inclusive nós vamos ver aí uma espécie de julgamento que vai acontecer para ver quem que está errado. Vamos ver como é que Deus vai decidir isso. Ele que estava com Jonatas lá na batalha, vamos ver como é que vai desenrolar, porque palavra de rei tem um peso muito grande. E ele tinha pronunciado uma maldição. Maldito aquele que comer alguma coisa antes que eu tenha vencido o inimigo. Então está valendo. Você vê que ele é um homem, assumiu o lugar de Deus e já está dando maldição. E aí daquele? Aí daquele que, então, ele proferiu uma maldição. E então vamos ver como é que vai resolver, né? Vai ter o dedinho de Deus também para solucionar esse problema criado pelo
pela burrice do, desculpe uma palavra, né? Mas pela intemperança, podemos dizer assim, do Saul. Vamos seguir então. Nós estamos agora no versículo 31, né? Isso. Eu fico assim, estarrecida com essas... Aquele que se arvorou ser o rei não consegue ter a sabedoria que um rei deveria ter e a capacidade de perceber Deus nos seus ouvidos, no seu coração, na sua intuição. Interessante. E ouvir o próprio povo. O povo está com fome. O povo, então, não parece ter lógica, né? Bom, isso é para dizer que os reis que os homens elegem nunca são de acordo com aquilo que Deus queria, né? Se bem que esse foi escolhido por Deus. O problema é que ele sempre usa mal o seu livre-arbítrio. É intempestivo, não escuta a voz de Deus. Não escuta, como a Amélia disse, Sim. Não escuta o povo. Mas eu fico ele pensando, toma essas decisões. Será que não é justamente para se fazer essa avaliação que se coloca um Deus, que Deus coloca este homem, olha, peraí, eu vou pôr porque vocês estão pedindo. Na verdade, tinha uma turma que dizia, mantenha Deus como rei, né? Mas vamos em frente, versículo 31. Naquele dia os filisteus foram perseguidos desde Máquina até Aialon, e o povo estava exausto. Então se atirou sobre os despojos e lançou mão das ovelhas, das vacas, dos bezerros, e os degolou, mesmo no chão, e pôs-se a comer com sangue. A notícia chegou a Saul nestes termos: o povo está comendo pecado contra Yahvé, porque está comendo com sangue. Então ele disse: fostes infiéis, rolai sobre o acampamento uma grande pedra. Acrescentou Saul: espalhai-vos no meio do povo e dizei: traga cada um o seu boi ou a sua ovelha. Vós os imolarei aqui e comereis sem pecar contra Yahvé, comendo com sangue. Naquela noite, em todo o povo, cada um trouxe o boi que possuía e o imolou nesse lugar. Então Saul edificou um altar a Yahvé, e foi este o primeiro altar que ele construiu. Ele aqui assume já a função de sacerdote. Sim. Então, Que era permitido, né? É. Porque ainda não tinha sido decidido a questão que só o sacerdote poderia sacrificar. Ele ainda poderia ainda estava fazer. naquela fase da transição também, Sim. né? Essas coisas todas vamos continuar lendo até a gente chegar ao final e resultado, para que a gente chegue a uma conclusão real. Mas para isso eu vou pedir um pequeno intervalo e a gente já volta com isso tudo. Ok, voltamos. A Amélia tinha alguma coisa a comentar. Nós estamos lendo um texto que vai falar exatamente essa questão da não sacrificar, e quando sacrificar, tirar o sangue não pode ser consumido, porque o sangue é vida. Tem todo, né, Amélia? Você quer citar, quer reforçar algum entendimento a esse respeito? Então, lá no livro de Levítico, tanto o capítulo 17 quanto o capítulo 19 vai falar sobre isso. Então, você anota aí, né? O pessoal anota. Levítico capítulo 17, versículo 10 ao versículo 12. 14, né? O 14. Tá, vai dizer assim: todo homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que comer sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, voltar-me-ei contra esse que comeu sangue e o exterminarei do meio do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue, e este sangue eu vô-lo tenho dado para fazer o rito de expiação sobre o altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Esta é a razão pela qual eu disse aos israelitas: nenhum dentre vós comerá sangue, e o estrangeiro que habita no meio de vós também não comerá sangue. Pode ler o 13 e o 14 também. Qualquer pessoa, filho de Israel ou estrangeiro, residente entre vós, que caçar um animal ou ave que é permitido comer, deverá derramar o seu sangue e recobri-lo com terra. Pois a vida de toda a carne é o sangue. E eu disse aos israelitas: não comereis o sangue de carne alguma,
pois a vida de toda carne é o sangue, e todo aquele que comer será exterminado. Aí é um convite para a gente, quando lê um texto desse, mesmo nós estamos lendo ali no Samuel, né? Entender qualquer texto da Bíblia que você vai ler, qualquer texto, tem que lembrar a época que o texto foi escrito, a época que aconteceu essa história, quando o texto foi escrito, né? E a questão da religiosidade, da cultura, do que o povo tinha naquela época. Naquela época não se podia, porque no sangue contém a vida. Lógico, se o teu sangue acaba hoje também, você morre, né? O sangue é vida. Então, para eles, comer a vida. Aí tá, quando você come o sangue, você está comendo a vida. Isso Deus não aceita. Tá. Né? Então é por isso. E aqui no que você leu também falava, né? Fosses infiéis, aí espalhar no meio de vós, traga um cada seu boi. Aí vamos fazer então, montar um altar, né? Ali uma pedra, um altar, vamos fazer um sacrifício de expiação. Tá. Aí vai matar ali então o boi que tiver o animal, o sangue escorre todinho, sempre no altar, do lado assim tem como se fosse não é um chifre, né? Como se tem do lado ali, onde o sangue que mata no sacrifício, o sangue desce todo. Aí Um coletor. É um coletor, isso. um sumidouro. Aí fica assim, só a carne. A carne você pode comer, o sangue não, porque o sangue é vida. Tá. Toda a vida contém sangue. Se você come o sangue, você come a vida. Interessante que esses altares ali ficava com aquele sangue, né? Depois ficava aquele cheiro, precisava ser lavado, né? Aí vem a questão do incenso, né? O incenso vai surgir não só como uma forma de louvor a Deus, mas uma forma também de encobrir o mau cheiro que surgia ao redor dos altares por força do sangue derramado. Então, quando você lê, você lê esse texto agora que nós estamos lendo, nós temos que entender a época que ele foi escrito. Era assim. A concepção era assim. Tá. Né? Não dá para entender hoje. Hoje a gente sabe que o sangue é vida, mas você comer daquela carne não tem problema nenhum. Muito bem. É interessante também a gente frisar por que o cristianismo não segue esses ritos. Porque nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sim. Ele foi imolado, ele derramou o seu sangue, derramou a sua vida para que nós tivéssemos a vida eterna. Exatamente. Então, para nós não faz sentido esses ritos que eram do perdurarem até hoje, Antigo Testamento. Já para o judeu que não considera Jesus como o Messias, eles ainda continuam, eles ainda seguem esses ritos na alimentação deles, no consumo das carnes, né? Muito bem. Então vamos em frente com o versículo 36 do primeiro livro de Samuel. Vai dizer: Disse Saul: Desçamos durante a noite para perseguir os filisteus e saqueemos até ao romper do dia. Não deixemos um único homem deles sobreviver. E disseram: Faze tudo o que te parecer bem. O sacerdote, porém, disse: Aproximemo-nos aqui de Deus. Saul consultou a Deus: Descerei para perseguir os filisteus ou entregá-lo-ás tu nas mãos de Israel? Mas nesse dia não houve resposta. Então Saul disse: Aproximai-vos todos vós, chefes do povo. Examinai bem em que consiste a falta cometida hoje. Tão certo como vive Yahvé, o Salvador de Israel, assim, ainda que seja o meu filho Jonatas o culpado, certamente morrerá. Ninguém em todo o povo disse palavra. Disse ele a todo Israel: Ponde-vos todos vós de um lado, e eu e meu filho Jonatas do outro lado. E o povo respondeu a Saul: Faze o que te parece bem. Saul disse a Yahvé: Yahvé, Deus de Israel, por que não respondestes hoje ao teu servo? Se o pecado recai sobre mim ou sobre meu filho Jonatas, ó Israel, Deus de Yahvé, dá Urim. Se a falta foi cometida pelo teu povo de Israel, dá Tumim. Saul e Jonatas foram apontados, e o povo ficou livre. Saul disse: Lançai a sorte sobre mim e o meu filho Jonatas. E Jonatas foi apontado. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizestes. Jonatas contou. Ele disse: Eu somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Estou pronto para morrer. Saul replicou: Que Deus me faça este mal e me ajunte ainda este outro.
se tu não morreres, Jonatas. Porém o povo disse a Saul: Jonatas, aquele que alcançou esta grande vitória em Israel, vai morrer? De maneira alguma. Tão certo como vive Israel, não cairá um só cabelo da sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim, o povo libertou Jonatas, e ele não morreu. Saul deixou de perseguir os filisteus, que voltaram à sua terra. A voz do povo foi mais forte aqui, né? É. E mais uma vez fica aqui Saul desautorizado, desmoralizado. Deus não o ouviu. É. Mas tem uma coisa bonita nisso. Porque ele pediu a sorte. Chamaram o sacerdote, não é, com o éfode ou com a arca, e fizeram o urim, tumim, cara, coroa, como nós vimos no programa anterior. E a sorte, Deus mostrou ali, não o culpado, mas Deus revelou ali o herói. Sim. Que foi, no final, Deus revelou, não, esse é o herói. E o povo, né, porque o Espírito Santo fala através do povo, né? O Espírito Santo falou pelos profetas, então a gente vê uma ação do Espírito Santo no povo. Por quê? Porque o Saul, ele queria achar o culpado. Então foi feita, eu e meu filho ou o povo, quem que é culpado? Aí mostrou, ó, o culpado está entre vocês mesmo. O povo ficou livre. E aí falou, então entre mim e meu filho, quem que é o culpado? Aí a sorte cai para Jonatas. De fato, mas qual que é a intenção de Deus? E também qual é a intenção do autor? Mostrar ali, não o culpado, mas o herói. Por quê? Como eu vou matar uma pessoa se Deus que deu aquela vitória para ele? Ele e o seu escudeiro venceram praticamente todo o exército acampado dos filisteus. Impossível para o homem. Fica claro que foi Deus que fez. Saul não teve essa sensibilidade para perceber que Deus usou o filho dele como um instrumento. E nem sensibilidade para perceber que o povo estava com fome, tinha que comer. Que tinha que Se comer. tinha mel, dá mel, que o mel mata a fome. Não, ele faz um jejum para se auto-justificar diante de Deus, ou diante dos homens, e depois ainda está disposto a matar o filho. E então Deus fala através do povo, não, de jeito nenhum. Se Deus está com ele, como que nós vamos punir por um ato que ele fez junto com Deus? E então ele passa de culpado a herói. Então é a intenção de Deus, a intenção do autor, né, mostrar a ação de Deus por trás das palavras. Muito bem. Seguindo aqui, para fecharmos o capítulo 14, versículo 47. Saul assumiu a realeza sobre Israel e fez a guerra em todas as fronteiras contra todos os seus inimigos, contra Moabe, Amonitas, Edom, o rei de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, agia como salvador. Mostrou sua valentia, abatendo Amaleque, e libertou Israel das mãos dos que o pilhavam. Saul teve os filhos Jonatas, Jesui e Melquizuá. Os nomes das suas duas filhas eram Merobe, a mais velha, e Micol, a caçula. A mulher de Saul chamava-se Aquinoã, filha de Aquimaás. O chefe do seu exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. X, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Enquanto viveu Saul, houve encarnecida guerra contra os filisteus. Todos os bravos e valentes que Saul conhecia, ele os requisitava para si. Aqui parece ter encerrado essa etapa de luta e de imposição contra os filisteus. Ou vai seguir ainda, agora depois com os amalecitas, né? Vai continuar, a guerra continua. Depois, mais para frente, entra em ação a figura de Davi, que vai demorar um bocado de tempo também para ser reconhecido como... Se tornou grande amigo de Jonatas, tinha uma grande paciência, vamos ver muitos atos heróicos aí de Davi
mais para frente em relação ao próprio Saul, né? Até o ministério de exorcista, de músico, ele exercia. Davi exercia. E tudo isso na relação com a família real. Né? E ele teve, ao contrário de Saul, que queria as coisas para anteontem, Davi, a gente vai ver que ele pode ter o coração segundo Deus, embora Davi não fosse farinha de fazer hóstia, né? Mas ele buscava, ele tinha o coração segundo Deus, tinha o coração mais dócil. Então ele sabia esperar o tempo certo, buscava ouvir Deus, se arrependia verdadeiramente das coisas que ele fazia. Parece que o Saul, ele não tinha assim, um verdadeiro arrependimento, porque ele continuava sendo intempestivo, continuava a desobedecer a palavra de Deus, né? Mas ainda continua, aí nos próximos capítulos, ainda continua com a guerra contra os amalecitas, enfim. A história de Saul ainda não termina por aqui. Não termina. O texto parece que ele vai acabar, não vai continuar. Quando ele fala, enquanto ele viveu, essa luta encarniçada com os filisteus vai continuar, né? Mas fala que e todos os bravos valentes que ele conhecia, ele trazia para si. Então, e os requisitava. Então, já formou um exército. E quando fala, ele assumiu a realeza, fez guerra, tá? Onde quer que ele voltasse, ele agiu como salvador. Então, era um rei que libertava o povo dele. Depois ele teve os filhos dele, aí vem falar então como que ele fez. O chefe do seu exército era Abner. Então ele já tinha um chefe de exército, porque tinha um exército também, né? Tá? Aí vai continuar a guerra dele. Então, na verdade, eu acho que o que vem salvar esse reinado de Saul vai ser Jonatas, né? Que vai ser, sem querer, aquele grande apoio que vai corrigir, de certa forma, os erros cometidos por Saul, por tempestividade, como você já falou, diácono, por pressa, por falta de ouvir bem a Deus. Jonatas parece que vai ter um feeling maior, né? Sim, mas assim, em alguns casos, né? Em alguns casos. Porque nós vamos ver também nos próximos capítulos que o Saul, ele passa a ser possuído por demônios. À luz da psicologia hoje, poderíamos dizer assim, que ele teria problemas mentais. Teria problemas mentais, ele vai se demenciando. Ele não era muito certo das ideias, né? E a intempestividade, ela continua, né? Ciumento. Não quer que ninguém possa atravessar o caminho dele. Por exemplo, o filho dele, Jonatas, vai ser o valente também, vai arrumar companheiros, amigos, pessoas para ajudar na guerra. Ele vai sentir ciúmes, né? É complicado, é demente mesmo. Demente. A filha dele, a Micol, ela vai se casar com o futuro rei, né? Mas o Saul, ele vai continuar fazendo assim tudo para atrapalhar, porque ele tinha, além do pecado capital do orgulho, ele tinha o pecado capital da inveja, que a gente vai ver aí, né? Como os spoilers, por exemplo, quando Davi começa a se sobressair como um grande general dele, ele, ao invés de ficar feliz, ele fica com inveja, porque a mulherada cantou 1000 para Saul e 10.000 para Davi. Elas gostavam mais do Davi. Aí pronto, aí a inveja toma conta dele, o demônio da inveja, né? Toma conta dele e ele começa a perseguir seriamente. Então, assim, ele era uma pessoa muito atabalhoada, intempestiva, né? E era desnorteado, porque ele não conseguia ter uma intimidade com Deus. Foi ungido rei, foi aclamado rei. De fato, Davi mesmo futuramente vai dizer, ai de mim, né, de tocar no ungido do Senhor. Ele vai respeitar Saul. Respeita. Mas o Saul, ele tinha todos esses problemas, né? Ele se desesperava, né? E fazia as coisas que não eram da vontade de Deus. Então, aí, como a gente sabe que Deus, tudo que faz é bom e perfeito,
Deus consente que esse rei venha aparecer na história com toda essa imperfeição, com todos esses problemas, para mostrar alguma coisa para o povo, ou para fazer suscitar no meio desse povo, por essa fraqueza, outros líderes, outras lideranças, outras pessoas que tomassem a frente, né? Porque se nós estamos aqui defendendo aquela ideia de que acredite no Senhor, jogue-se diante da palavra dele, porque tudo que ele fala, ele cumpre. E eu citava o exemplo, né, anteriormente, em programa anterior, de que Maria, diante da cruz, em momento algum se desesperou com a morte de seu filho, porque sabia que o grande plano o Senhor Deus tinha traçado, mesmo com a morte. Então, mesmo com todo esse caráter, esse perfil meio desabonador de Saul, Deus tinha alguma grande lição para ensinar esse povo. E Deus também realizou muitas coisas, né? Através dele, através de Jonatas, como nós já ouvimos, né? Apesar de toda essa instabilidade, né? Do caráter. Uma coisa que eu gosto de dizer sempre assim é: a Bíblia é inspirada por Deus, sim. Mas a gente percebe que... Então, por que esses textos entraram na Bíblia por conta dessas histórias? Porque os pecados, as coisas... na realidade, eu falo que o Espírito Santo inspira para que a gente possa perceber que eram pessoas como nós somos também, com seus erros, com seus defeitos, né? E que entraram na história. E porque você olha para, como você fala, olha para a nossa história hoje, também tem pessoas que têm boas ideias, têm boa vontade, tem as coisas, né, mas não consegue fazer. Então, toda a história que a gente lê aqui, a gente fala, mas por que uma história dessa aqui? Podia ter tirado na hora de selecionar os textos, não podia? Podia. Tira esse pedaço aí que não interessa muito. Mas por quê? Porque conta a vida de um povo. E a vida do povo que ele conta também, a gente percebe que na nossa vida também acontecem essas coisas. Então, serve de exemplo para a gente também. Diante da queda também, o Senhor vai mostrar um poder ainda maior para recompor toda essa história, né? Então, eu penso que aqui nós encerramos então o capítulo 14. Vocês têm mais alguma coisa para fechar esse capítulo 14? Como é que a gente poderia... Podemos ir no 15, né? Você já quer entrar no 15? Sim, Podemos? Sim. Vamos em Bem frente? explorado, Podemos né, ler todo esse trecho aí que vai do 1, então, ao 9. De 1 tá? ao 9, isso. Que vai ser então iniciada a guerra contra os amalecitas. Isso. Samuel disse a Saul: foi a mim que Yahvé enviou para te ungir rei sobre o seu povo Israel. Portanto, escuta agora as palavras de Yahvé. Assim diz Yahvé dos exércitos: resolvi punir Amaleque, o que fez a Israel, cortando-lhe o caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e investe contra Amaleque, condena-o ao anátema com tudo que lhe pertence. Não tenhas piedade dele. Mata homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo, passou em revista em Telém, infantes e 10.000 homens de Judá. Saul avançou até a cidade de Amaleque e se organizou em emboscada na torrente. Saul fez saber aos quenitas: fugi, afastai-vos dos amalecitas, para que não vos faça sofrer o mesmo tratamento que ele, uma vez que agiste com fidelidade para com todo o israelita quando subiam do Egito. Então os quenitas se afastaram dos amalecitas. Saul feriu os amalecitas desde Évila até a entrada de Sur, que está à vista do Egito. Aprisionou vivo Agag, rei dos amalecitas, e passou todo o povo ao fio da espada para cumprir o anátema. Mas Saul e o povo pouparam Agag e tudo que havia de melhor do gado miúdo e graúdo, os animais gordos e as ovelhas. Enfim, tudo que havia de bom não quiseram incluí-lo no anátema, mas tudo que era vil e desprezível o votaram ao anátema. Você percebeu uma coisa no que você leu no capítulo 15? Parece que Saul voltou lá atrás, né? Parece que passou a história, voltou lá atrás, e que Saul não fez pecado nenhum, né? Não fez o altar, esperou 7 dias, beleza, que ele fala, ó, parece que Saul voltou agora e fala, olha aqui,
Yahvé enviou para te ungir como rei sobre o povo de Israel. Portanto, escuta agora. Samuel volta. Samuel volta no prazo marcado. E Saul não fez nada errado. Percebe como a história? São vários jeitos de contar a história, né? E aí ele, agora escuta, Javé fala assim, resolvi punir Amaleque. Então, quem foi Amaleque? Aquele que quando o povo saiu do Egito, não ajudaram o povo na caminhada. Então agora Deus vai se vingar. Mata todo mundo. Bebê, jovem, criança. Olha só. Aquilo que eu falava agora há pouco. Né? O jeito que está escrito, o povo está escrevendo para o povo estar em guerra é assim. Não tem criança, não tem nada. Para matar, numa guerra se mata todo mundo. E aqui usa o nome de Deus. É Deus que está mandando fazer. Aí você pega essa história aqui hoje, é Deus que manda fazer guerra que está acontecendo no mundo? Não é. São homens que fazem em nome de Deus. E aqui, então, a gente percebe logo no começo. Então, não aconteceu nada, Saul não fez nada errado, então ele é rei, né? E agora que Samuel voltou a dizer para ele, né? Olha, foi a mim que Yahvé mandou ungir você como rei. Portanto, agora escute o que Yahvé fala. Então, é Deus que manda fazer tudo isso. Muito bem. Eu vou citar aqui o autor, né, dessa tradução aqui da Peregrine. Sobre isso ele diz: à luz do ensinamento de Cristo, o mandato de Samuel nos desconcerta e nos repugna. É repugnante você atribuir a Deus matar a criancinha, matar mulheres e todos os bichinhos, tudo. Vaca, porco, o cãozinho, até os doguinhos. Não fica ninguém vivo, né? Não mata fica tudo. ninguém. Mas tem uma coisa legal. O gado pega para nós. O gado, pega. Só que aí o que acontece? Ele desobedece mais uma vez. O Saul, ele vai mais uma vez desobedecer. Ele passou as crianças, todo mundo ao fio da espada, mas ele deixou o rei e deixou o gado miúdo e graúdo. E o gado ele deixou, né? Então isso leva a gente a refletir, né? Primeiro, o anátema, ele tinha uma função naquele tempo, porque não tínhamos ainda a revelação de Jesus Cristo. O anátema tinha a função da pessoa não fazer guerra para ter lucro. Hoje em dia, se a gente presta atenção na história das guerras modernas, o que move as guerras? É o desejo do petróleo, dominar a questão da alimentação, enfim. O dinheiro está por trás, além do poder, né? O dinheiro está por trás. E o anátema não. O anátema não, você não vai ficar com nada. Então, mas pode matar. Pode matar. Então, quer dizer, à luz do Evangelho, hoje... Não pode matar. É terrível. Por quê? Qual que é o maior dom, né, que Deus nos dá? É a vida. Mas a vida não era valorizada, né? Então, nos leva a refletir profundamente, né? A luz do Evangelho causa até mesmo repugnância, né? Essa lei do anátema, a lei do interdito, né? Mas nós temos que ler e saborear tudo isso à luz da revelação. Jesus vai nos ensinar depois que o dom maior é a vida, ele vem para que todos tenham vida em abundância. Muito bem, queridos. Infelizmente, nosso tempo se esgotou. Se for o caso, a gente até rever esse capítulo no próximo programa, para que a gente reforce, então, esse comecinho aí. Mas dizer que sempre é muito bom saber descobrir tudo isso aí. Mais uma vez, estamos aqui agradecidos a Deus por essa oportunidade e agradecidos a vocês. Eu é que agradeço. Que fazem uma oportunidade de tanto conhecimento para todos nós, ok? Então, como eu sempre faço, agradecendo a vocês, rendo minha homenagem à Nossa Senhora com Salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.